Quero falar sobre o jejum intermitente e os benefícios do jejum aqui neste vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e você não me conhece, sou Eliel Carlos, sou um pesquisador, um curioso, um questionador e eu nado contra a corrente. Então se você gosta desses assuntos, você está no canal certo. E hoje eu quero falar de experiência própria do jejum intermitente, dos benefícios extraordinários do jejum. Inclusive ele cura até câncer. Isso mesmo, o jejum ele pode eliminar esse mal que destrói muitas pessoas. E neste vídeo eu vou falar da minha experiência e quando foi que eu comecei a fazer o jejum intermitente e dos benefícios que isso traz. É algo simples, às vezes não é fácil, mas no início, tá? Então, nesse vídeo eu vou contar para você a experiência própria, tá bom? Antes da gente ir para o assunto de hoje, quero convidar você a conhecer os meus outros canais. Eu tenho outros canais, tenho o canal principal, que é o meu carro-chefe aqui da rede social, é o canal onde eu falo da minha profissão de piso vinílico, eu passo bastante dica lá. E inclusive aqui embaixo também vou deixar um link de um curso online gratuito de piso vinílico para iniciante. Então se você quer aprender uma profissão nova, trabalhar por conta, é uma profissão que está em alta, tem pouca mão de obra qualificada, está aí uma chance de você aprender algo novo e ganhar dinheiro por conta própria. É uma profissão fácil de aprender e eu tenho um curso online que eu preparei gratuito para quem quiser aprender sobre essa profissão. Depois você vai e confere o link aqui embaixo, beleza? Se inscreva, ative o sininho das notificações, e depois eu quero saber o seu comentário sobre esse assunto. Bora lá! Quando foi que eu comecei a fazer o jejum intermitente? Quando eu estava estudando na faculdade de teologia, acho que foi no terceiro ano, eu tinha um amigo meu que trabalhava na administração, o Matheus, e um dia ele me jogou na minha mão uma revista. E nessa revista tinha uma parte de um cara, acho que era um americano, que ele explica o porquê o jejum salvou a vida dele. Esse cara, ele estava com um problema de obesidade, problema de um monte de problema, inclusive ele tinha adquirido, ele estava passando por situação com uma doença de câncer, ele já estava no fim da picada. E a medicina tradicional não estava ajudando ele, só estava piorando. E aí ele decidiu por conta própria, e aqui é onde eu recomendo você ser um pesquisador, começou a estudar os jejum. E aí ele foi estudar o jejum dos muçulmanos. Você sabe que os muçulmanos, eles uma vez por mês, ou tem uma época do ano, que eles chamam como Ramadã, que eles ficam sem comer. Assim, quando o sol nasce, eles não comem, e depois que o sol se põe, eles comem. Então eles ficam o dia inteiro, e é um jejum, tipo assim, nem água eles tomam. E ele estudou os benefícios que o jejum traz. Ele estudou o jejum dos muçulmanos, estudou o jejum que os judeus fazem e estudou o jejum que o cristianismo faz. Eu falei que estudei teologia, mas eu já não sou mais religião, eu abandonei a religião, tá? Eu era evangélico, não sou mais. Beleza? Para você ficar sabendo se você entrou por primeira vez aqui. Tá, eu abandonei a igreja depois da pandemia, que eu descobri um monte de coisa lá, comecei a pesquisar, e depois você procura aí que tem vídeo que eu falo. Inclusive eu falo de Paulo, que é um infiltrado do sistema, tá bom? Depois você procura lá, está aqui um vídeo que eu mostro na Bíblia que Paulo ele foi infiltrado e ele mentiu sobre a conversão dele, mas é outro tema. Então, eu estudei essa revista e esse cara conta os benefícios que o jejum intermitente faz. Então, o que acontece quando você jejuma? O seu corpo, ele descansa, você dá um tempo para o seu corpo. Então, quando você está comendo, você não está dando tempo para o seu corpo descansar e fazer uma faxina nele, tá? Só com um detalhe aqui.
Antes de fazer esse jejum que eu vou explicar para você, veja a sua situação. Eu não sei se você toma remédio controlado. Veja a sua situação, se possível, consulte o seu médico, né? Mas veja em qual forma você se encaixa, tá? Não vai fazer necessariamente o que eu faço, porque hoje a minha saúde é outra. Mas cada um tem o seu caso. Então, estude a sua situação e veja como você pode começar, tá? E qual é o melhor para você, beleza? Então, quando você deixa de comer, o seu corpo ele usa da energia armazenada. O nosso corpo ele armazena energia para quando você não tiver o que comer, ele puxa dessa energia. E também vou te falar dos benefícios de fazer isso aqui. Então, como que eu comecei fazendo esse jejum? Eu comecei assim. Quando eu estava lá na faculdade, uma vez a cada 15 dias, eu deixava de comer, de jantar, passava a noite inteira, né? Eu dormia sem janta, só bebendo água, tá? No outro dia eu não comia, eu passava o dia todo só bebendo água e mais uma noite sem jantar e nada. Aí no outro dia eu começava a comer de novo. Só que é o seguinte, na hora que eu quebrava o jejum, eu não ia já comendo tudo, porque dá aquela vontade de comer tudo. Porque seu corpo, o seu cérebro já está acostumado a comer 3, 4 vezes por dia. Então, aqui você tem que ter o controle. E aqui começa o benefício do jejum. Você já começa a treinar o controle sobre você mesmo. Você começa a ter as rédeas, porque você já começa a não ser controlado pelos seus desejos e vontade. E é aqui que você tem que ter calma e ter paciência. O controle já começa desde quando você deixa de comer, aí vem aquela vontade de comer, os seus sentidos ficam mais aguçados. Você começa a sentir o cheiro de longe, você começa a sentir cheiro de comida, aí você fica doido e aí você tem que ser controlado, você não pode, né, comer, só beber água e de preferência água boa, tá? E assim o seu corpo ele vai começar a trabalhar para eliminar as toxinas que estão nos alimentos contaminados de hoje em dia. E vai começar a limpar o seu corpo de porcaria. E aí você vai notar uma diferença, rapaz do céu, é muito bom. E nesse processo você aprende a domínio próprio, você dá descanso ao seu corpo, você está limpando o seu corpo, tanto que no processo desse jejum vai aparecer um negócio branco na sua língua, isso é toxina sendo eliminada. Aí toma um cuidado, porque daí dá um hálito um pouquinho forte, tá? Cuidado com as pessoas em volta. Você pode até mastigar um cravo, se você quiser, tá? Mas não pode comer. E aí, depois, para quebrar esse jejum, eu começo comendo coisa leve, uma verdura, uma fruta, e assim eu vou depois, durante o dia, eu vou comendo um pouquinho mais forte, tá? Para não dar aquele baque no seu estômago. Então, esse cara, para você ter uma ideia, a saúde dele mudou totalmente, ele já estava perdido. Ele eliminou até o bendito câncer com o jejum intermitente. Então, faça um teste. Só que no início não é fácil. Então o que acontece? Aí eu fazia isso aí a cada 15 dias, às vezes eu fazia uma semana sim, uma semana não. E hoje, aí depois eu parei um tempo, e hoje eu faço todo final de mês. Todo final de mês eu fico uma noite sem comer, só bebendo água. E quando eu faço hoje, eu não sinto fome, eu sinto mais energia, eu faço as minhas coisas normalmente, faço as minhas caminhadas, meus exercícios, trabalho normalmente e não sinto nenhuma diferença. No começo eu sentia dor de cabeça, é complicado, mas depois que o seu corpo acostuma. E quando eu finalizo, dá vontade de continuar sem comer, porque eu não sinto vontade de comer. Pra você ter uma ideia como é que o negócio é interessante.
E nisso, se você tem qualquer problema, você vai ver que vão começar a desaparecer. E além do mais, você vai emagrecer. E para manter o peso, igual eu mantenho, eu como bem, como à vontade, para manter o peso, é só, né, você assistir os outros vídeos que eu falo da alimentação. Então, o jejum, ele é um santo remédio. E você está deixando o seu corpo trabalhar e eliminar as porcariadas que está aí. Então, esse é o meu recomendo. Só que antes de você fazer, estude o seu caso, veja qual é a sua condição. Se você pode fazer do jeito que eu faço, ou você só faz de noite, não janta. Né? Começa assim. Você pode começar não jantando. Você não janta e aí, dependendo da hora que você vai dormir, que é algo importante também, a gente dormir um pouco mais cedo, né? Tem gente que dorme muito tarde. Nesse período que você está dormindo, você está jejuando. Então, tirar a janta já é um bom começo. E assim, pouco a pouco, você vai tirando e aí você pode chegar a fazer uma noite e um dia. Né? E quebrar a tarde. Mas, eu recomendo. É muito bom você fazer o jejum intermitente. Para mim, foi uma mudança radical. E esse cara, nessa revista, ele explica isso e eu vi e coloquei em prática. Então, a diferença é daqueles que têm resultado e aqueles que vê e faz em prática. Aqueles que escuta, vê, sabe e não coloca em prática, não adianta nada, né? Então, seja uma pessoa que faz e você vai ver a mudança na sua vida. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha te ajudado. Conta aqui embaixo o que você acha disso, qual é a sua opinião, se você gostou deixa o like, se você gostou não deixa o like. E também confere os links aqui embaixo, tá bom? Os links visita os meus outros canais lá que tem outras coisas que eu passo lá, beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!